Neste trabalho vamos falar sobre o pensador Albert Camus. A nossa intenção inicial seria mostrar a relação de Albert Camus com a política, e a primeira coisa que fizemos foi ir em busca de alguma obra especificamente política deste autor. Adão, tu tem algum livro específico do Albert Camus sobre a política? Não, específico do Camus sobre a política eu não conheço. Para mim a obra toda do Camus é uma obra política. Eu diria até que talvez o livro mais político do Camus seja O Homem Revoltado. O que eu tenho aí me parece que é A Peste. Vamos dar uma olhada? Sim. E até, inclusive, é a primeira edição brasileira da Peste. Foi editada exatamente, pela livraria Zé Olímpio em 50, pode ser? 50, é. E o Camus, ele é um pensador político ou ele é mais um romancista? Olha, eu diria que se confunde o pensador político na obra do Camus. E não é normal as pessoas virem até a tua livraria procurar um livro político do Camus? Não, do Camus não. Procuro o teatro do Camus ou a prosa do Camus. Mas política do Camus não. Com o nosso insucesso, fomos em busca de auxílio com alguém que nos desse um norte em relação à obra política de Camus. Encontramos o professor Eduardo Rubira, que estava saindo de viagem para Portugal, mas conversou com a gente antes. Bem, o Camus ele tem diversas obras, né? Há um centro, né, de análise nessas obras que envolve certamente a questão política, como por exemplo, mesmo A Peste, Estado de Sítio, sobretudo, e depois, mais tardiamente, um pouco a própria obra O Homem Revoltado. Então, certamente o Camus ele tem uma abordagem, até como pelo problema da Argélia, né, nesse momento. A Argélia está passando ela é prisioneira do neocolonialismo, né, do colonialismo francês. E nesse momento está acontecendo ali pelos anos 50 a Revolução Argelina, na qual vai haver uma interferência direta do próprio Sartre nesse período. No momento que está acontecendo a Revolução na Argélia, e o Camus ele vai responder dizendo que o Sartre não é um argelino, que ele não compreende profundamente os problemas da Argélia, justamente porque ele é um francês, ele pertence, né, justamente ao lado do oponente, do opositor, que é o que está do lado do imperialismo, né, porque a França, enfim, tinha há muitos anos, há mais de 100 anos ela possuía ali aquela região, né. Então, do ponto de vista político, existe essa discussão entre Sartre e Camus, por exemplo, por causa desse problema da Argélia. Politicamente, o Camus é um autor bastante engajado, assim como os intelectuais desse período, e entre eles, como eu falei, o próprio Sartre. Mas mais profundamente até que o engajamento político e a relação que eles têm, né, com os acontecimentos do período, daria para se dizer que há um foco que é o chamado aspecto existencial na obra desses autores. Porque quando o próprio Sartre lança a obra que se chamaria Melancolia, que foi depois intitulada A Náusea, né? Essa obra ela tem um caráter, primeiro que ela vem de uma raiz filosófica que o Sartre estava em desenvolvimento. Ele consegue desenvolver uma filosofia, que depois vai ser publicada em Seria Nada, né? E essa filosofia que dá escopo para a formação dessa literatura, que é uma literatura que pensa profundamente, um dos aspectos que pensa é a solidão do homem no mundo, a sua relação com a liberdade, o fato de que ele dá a si mesmo a sua própria essência, né? E tem um caráter existencial, porque o homem está só no mundo, né? É o que vai se chamar depois do existencialismo. E, paralelamente a isso, o próprio Camus está escrevendo O Estrangeiro, que parte... essas obras elas têm muita semelhança, porque O Estrangeiro é isso, começa com aquela brilhante primeira página, no qual a mãe de um determinado homem morreu, né? Ele vai até o enterro, mas ele não sente ele não tem mais sentimentos por aquilo, ele é um estrangeiro no mundo, ele é um estrangeiro na existência. E a partir daí vai ter uma série vai se desenrolar várias situações, né? Então essa obra do estranhamento, de ser estrangeiro, de estar só na existência, eu diria que é o aspecto talvez mais profundo. Mas a partir disso é o que o próprio Sartre vai dizer. Se ficasse só na solidão da existência, sem o contato com o outro, né, a gente voltaria a um subjetivismo radical que havia no Descartes.
O Sartre diz que o compromisso do próprio aspecto dessa solidão extrema é o compromisso com o outro, e esse compromisso com o outro se dá por um compromisso político. O Camus vai entender da mesma forma esses aspectos, né? Então, eles vão acabar fazendo o que se chama do engajamento, que é um termo propriamente até sartriano, né? Mas eles são autores engajados no processo político, no processo histórico, no processo social. Então eu diria que basicamente é isso. E o Camus tem essas obras depois, que é Estado de Sítio e, sobretudo, A Peste. Nos demos conta que Camus era um ativista político, que usou a sua capacidade intelectual e obra para expressar sua revolta com as injustiças sociais de seu tempo e com o absurdo. Faltava-nos alguma obra especificamente política de Camus. Fomos em busca de alguém que desmistificasse a relação de Camus com a política. Encontramos nas palavras da professora Sônia uma esclarecedora análise que dividimos agora com todos. É verdade, ele não tem nenhum escrito exatamente político, porque ele é muito interessante, e isso foi um dos motivos pelos quais eu resolvi comprar o livro quando eu achei lá em Paris, foi que o Camus ele é conhecido como alguém que fala sobre o absurdo. Ele acredita que a existência humana ela é marcada pelo absurdo. Mas aí quando a gente pega o livro dele e começa a ler, em verdade são cartas e alguns pequenos artigos que ele escreveu para jornais durante 4 anos, de 45 a 48, 49, e a gente percebe que aqui não é mais marcado pelo absurdo, mas sim é marcado por essa necessidade de engajamento para a busca de um mundo melhor, uma busca de justiça, e é muito interessante o amor que ele mostra pela humanidade, que parece que em certas obras, outras que a gente lê, não existe. Então eu trouxe exatamente para a proposta, porque eu ia trabalhar a disciplina de Filosofia Política 2, e eu pensei assim, se algum aluno ou algum grupo tiver interesse, eu gostaria muito que trabalhasse o Camus, porque Camus nunca é visto nessa perspectiva. E ele é um daqueles pensadores daquela época de guerra, da Segunda Guerra e do pós-guerra, que tiveram que tentar resolver, tentar entender e tentar sobreviver após aqueles eventos que foram, se para nós hoje eles são muito difíceis de entender, na época do Camus era quase impossível entender como é que as pessoas podem fazer o que fizeram e podem sofrer o que sofreram. Então foi nesse sentido que eu pensei o livro, e eu fico muito contente que um grupo teve esse interesse, e nós estudamos apenas algumas cartas onde fala sobre moral e política, mas já é o suficiente para perceber quanto amor por a humanidade ele tem, e o desejo que ele tem de realmente uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana, uma sociedade realmente que viva o humano na sua intensidade toda e em sua autenticidade. Essa obra ela não tem uma tradução em português? Eu acredito que não, porque mesmo, deixa eu ver, aqui diz que a primeira edição dela foi de 1950, mas essa edição que eu trouxe, ela é de novembro de 2009. E a vida do Camus, ela é pautada pelo absurdo do momento em que ele nasce até o momento que ele morre, né? Isso é uma das interpretações, porque em verdade o que conta o livro da vida dele é que a vida dele foi de pobreza, de doença, da tuberculose que apareceu cedo, e então, depois ele era um algeriano, né? E a Algéria ela foi uma colônia francesa muito explorada. Por isso é que ele, quando foi morar na França, ele tinha todo esse ensejo de liberdade, de libertação. E a obra política dele, ela é muito parecida com vários da época dele, como por exemplo Sartre, né? A questão da liberdade, a questão da responsabilidade, mas ele junta outras questões que são essas de que nós precisamos trabalhar junto, e coisas do gênero que não são assim conhecidas, porque as pessoas pensam que o pensamento político e a obra política dele são uma e a mesma coisa. Não, mas são totalmente diferentes. Porque quem lê as obras do Camus fica muito impressionado, porque o Camus mostra exatamente o absurdo das vidas. E aqui não, aqui ele mostra a possibilidade de juntos fazermos a vida. Porque a questão da política em Camus, que se tornou bastante comum na segunda metade do século XX e agora no início do século XXI, é isso. É que a política só se faz quando se está junto com os outros. E ele usa a intelectualidade dele como ferramenta para engajamento político também, né? Com o teatro, com literatura. Sim.
com a própria briga com Sartre, né? Mas veja que interessante, porque ele questiona o próprio marxismo. Porque quando terminou a guerra, eles tinham a impressão que a solução para o mundo era o marxismo. Mas ele discute com os marxistas e ele sempre contrapõe com aqueles que são não marxistas ou aqueles que são os cristãos, os católicos. Então a gente percebe assim, que é uma discussão assim, muito clara entre a civilização, a fala francesa, e não uma coisa assim, digamos, de toda a Europa. Na Alemanha se tinha outras preocupações, a Espanha vivia outra coisa, a Itália vivia uma reestruturação diferente, mas lá na França essa discussão entre os marxistas, os cristãos e os não marxistas era muito interessante. E tem uma das partes que vocês vão apresentar onde ele diz assim que esperar que o mundo seja melhor, que a justiça seja encontrada sem sacrifício, é acreditar que os outros vão fazer o sacrifício pela gente, porque não existe a mudança sem que se tenha algum tipo de engajamento, sem que se tenha algum tipo de esforço e, obviamente, sem que se tenha algum tipo de perda. Não existia uma sensação de superioridade do Sartre por ele ser francês e o Camus não ser? Olha, eu conheci pessoas que eram da ex-colônia e eles se sentem inferiorizados frente aos franceses e frente aos demais povos.